Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos mais uma vez e bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje. E vamos iniciar a correção das atividades que eu deixei no final da aula de hoje para vocês, tá certo? Acompanhe então aí no livro a correção das páginas 17, 20, 21 e 22, tá ok? Observem aí a nossa primeira questão na página 17. Ela fala o seguinte: ao longo deste capítulo, vimos a distribuição das diferentes tipos de vegetação pela superfície terrestre. Com base no que você aprendeu, observe e nomeie os mapas de acordo com o tipo de vegetação apresentado por eles. Então aí nós temos o exemplo de 3 mapas, como vocês observam aí, cada um deles destacando um ponto da superfície terrestre. E cada um desses pontos, eles vão apresentar características de vegetação diferentes uma das outras, influenciado diretamente pela característica climática de cada uma dessas regiões. Então, na primeira, a gente tem ali, destacado em laranja, algumas porções da superfície que corresponde ao tipo de vegetação de deserto. Então, em todas essas faixas que estão marcadas aí nesse mapa, o tipo de vegetação apresentam as mesmas características. O próximo ali, ó, vegetação de tundra, também naqueles pontos ali mais extremos ao norte, a vegetação característica ela vai apresentar, né, as mesmas características, né? E por último, nós temos aí a vegetação de savana ou de cerrado. Também em todos esses pontos do mapa, a vegetação ela vai possuir as mesmas características. De modo geral, então, se a vegetação de cada um desses pontos possuem as mesmas características, os fatores climáticos também são os mesmos nessas regiões. As características do clima também são as mesmas. Seguindo aí na página 17 ainda, a segunda questão ela fala o seguinte: observe as imagens a seguir com atenção. Com base nos seus conhecimentos, identifique o tipo de vegetação presente em cada uma delas e faça uma breve descrição de suas características. Então, no primeiro aí nós temos um exemplo de floresta temperada, tá? É formada principalmente por árvores de carvalho, faia e nogueira. Essa vegetação ela perde suas folhas entre o outono e o inverno. É uma das características dessa formação vegetal. E é uma das mais devastadas pelo mundo, presente em regiões de clima temperado. O próximo ali, como vocês observam, a gente tem um exemplo aí, forma-se em regiões de clima tropical, com estações bem definidas, que alternam em períodos secos e períodos úmidos. A vegetação é constituída por plantas rasteiras, arbustos e poucas árvores. Então, é uma vegetação característica das savanas. Próximo, como vocês observam aí nessa imagem, a gente tem pela própria imagem, a gente já observa que é um ambiente que apresenta características de clima frio e caracteriza-se por formar regiões de baixas temperaturas. E trata-se, então, de uma vegetação rasteira que surge em curtos períodos de verão nas regiões polares. Então, por que ela surge em curtos períodos de verão? Então, essa é uma vegetação característica do tipo de tundra, como a gente já havia falado anteriormente, e a gente sabe que nessa região, devido à presença da neve e do gelo, durante parte do ano a vegetação ela fica encoberta por essa camada de gelo e aí impede que ela se desenvolva. E em curtos períodos de verão, quando parte desse gelo derrete, a vegetação ela aparece então com essas características mostradas aí na imagem. E por último, aí nós temos as florestas tropicais ou florestas equatoriais, né? É uma floresta bastante densa, rica em biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, né? Forma-se em faixas climáticas equatorial e tropical, onde há um clima quente e úmido. Então percebam que, resumindo o que a gente já havia falado bastante anteriormente, o clima ele vai determinar as características de uma determinada vegetação
presente nos mais diferentes lugares. Na página 20, a gente tem essa primeira questão e ela diz o seguinte: lembre-se do que você estudou em ciências sobre o sistema terrestre. Nomeie cada um de suas esferas na imagem ao lado. Eu mostrei na aula de hoje uma imagem para vocês que tem a representação dessas esferas que compõem o planeta Terra. Então aí nós vamos ter o que a gente chama de atmosfera, hidrosfera, litosfera e o conjunto onde ocorre a interação dos seres vivos com todos os outros esses elementos, hidrosfera, atmosfera e litosfera, nós chamamos de biosfera. Segunda questão, ela fala o seguinte: observe a paisagem natural presente no esquema. Com um colega, aponte quais aspectos dessa paisagem mostram a interação dos aspectos físicos. Então, vocês podem colocar aí como resposta que a vegetação exuberante ela vai se beneficiar da grande disponibilidade de água e, por sua vez, então, é mantida por um clima que deve ter pelo menos uma estação bastante úmida, de acordo com essa paisagem que a gente observa aí ao centro. Próxima questão, ela fala o seguinte, ainda na página 20. A partir do que você estudou em ciências sobre sistemas terrestres, elabore um desenho representando alguma interação entre os elementos naturais. Depois, compartilhe com seus colegas. Nesse espaço que tem aí no livro de vocês, para criar um desenho, vocês podem reproduzir aquele desenho que eu mostrei na aula de hoje para vocês, lá que mostra a interação entre o Sol, a evaporação da água, a formação de nuvens, a precipitação, a utilização da água e da luz solar pela vegetação para a fotossíntese e, posteriormente, um animal ele se alimentando dessa vegetação para trazer energia e força para ele. Então, vocês podem voltar na aula e desenhar aquela representação que eu fiz para vocês. Próxima questão, ela fala o seguinte, na página 22. Observe novamente a ilustração da paisagem da página anterior. Qual elemento presente na paisagem você considera intervenção humana? Então, vocês podem colocar aí que a intervenção humana ela refere-se, então, ao uso e à retirada da cobertura vegetal através da utilização de máquinas. É basicamente o que a gente falou um pouco na aula de hoje, que quando a gente pensa nos sistemas terrestres, a gente não pode apenas considerar toda aquela estrutura que a gente viu, né? Hidrosfera, atmosfera, litosfera, compondo a biosfera. Existe uma relação social que interage com todos esses sistemas. E é justamente isso que traz impacto às características naturais do nosso planeta. Terceira questão, ela fala o seguinte: procure se recordar de uma paisagem que você conhece ou viu em revista, ou televisão ou internet, constituída de elementos naturais e sociais. Então pensem nisso, tá? Que as paisagens elas podem ser constituídas apenas de elementos naturais, mas quando a gente observa qualquer estrutura ou qualquer atividade humana sendo desenvolvida, a paisagem ela possui elementos tanto naturais quanto elementos sociais. Troque ideias com um colega para tentar explicar a relação entre esses elementos. Então, como vocês podem ver, para essa questão, ela é uma resposta pessoal, mas como ideia para que vocês respondam essa questão, por exemplo, se vocês pegarem uma área de um rio onde foi construída uma hidrelétrica, se pegarem uma imagem que mostra uma grande plantação de algum cultivo, seja lá ele qual for, seria um exemplo para trazer essa interação entre o ambiente natural, que oferecem condições para que aquela estrutura fosse desenvolvida, e é uma relação ali também social que acontece, já que houve interferência humana naquela paisagem. Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores,
vocês podem falar comigo lá no Instagram, tá certo? Então, tchau para vocês e até a próxima.